Olá, esta é a nona aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então é a última aula, né? São os últimos exercícios que nós vamos fazer do caderno São Paulo Faz Escola. Eu dei uma olhada assim nos exercícios, né? E o cara que elaborou caprichou, hein? Então assim, já tinha FUVEST, né? Que é o vestibular aí para entrar na USP, Unesp, né? Que é público e tal, né? PUC, só exercício desse nível. Então eu fiz assim uma diagonal, tá? Dos exercícios eu selecionei alguns, assim, a maioria é de nível muito difícil, tem que usar todas aquelas propriedades que a gente estudou do logaritmo, né? Então é um pouquinho complicado, então eu peguei alguns e vou fazer uma pequena revisão ou um pequeno aprofundamento sobre a matemática financeira para a gente fazer o último exercício, que é o exercício número 40 do caderno São Paulo Faz Escola, e eu creio que vai ser mais ou menos essa estrutura pela tendência, pela análise que eu fiz das provas da AAP, tá? Que vai cair essa ideia e o tipo de exercício envolvendo matemática financeira e logaritmo é muito comum, né? Vamos dizer assim, um clássico dos vestibulares aí sempre cai mais ou menos da maneira que a gente vai fazer, tá? Então eu vou fazer parte do exercício, vou deixar uma parte para vocês terminarem, né? Então, na aula passada a gente fez a atividade 31. Hoje nós vamos fazer, eu coloquei alguns, tá? Não coloquei todos não, que eu achei muito complicadinho assim, né? E eu creio que não cairá desse nível na prova da AAP, que aqui é a matemática pura, né? Sem aplicação, sem problema, é desenvolver cálculo mesmo e tal, né? Então esse aí da FUVEST tem que fazer o que? O número x maior que 1, tal que log de 2 na base x é igual a log de x na base 4, né? Então a gente tem que resolver essa parada aqui. E aí tem que descobrir para qual valor de x. Eu montei quase todo o problema, né? Porque aqui teria que usar praticamente todas as propriedades do logaritmo, né? As 4 que a gente viu lá. Então, primeiro, né, essa parte aqui, né? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar a mudança de base, não é? Então a gente percebe que a base do primeiro é x e a base do segundo é 4. Nós vamos aplicar aquela propriedade de mudança de base que nós estudamos nas aulas anteriores, vamos por assim, né? Que é dividir os dois logaritmos para transformar para a base decimal. Então o primeiro vai ficar log de 2 dividido por x e o segundo log de x dividido por 4, que é a mudança de base, né, que a gente viu nas aulas anteriores. Um exercício eu fiz passo a passo, outro já apliquei a propriedade, que é mudar de x para a base decimal. E aí aqui o que acontece? Né? Como a gente precisa encontrar o valor do x, o ideal é a gente multiplicar como se fosse regra de 3, né? Que dá para fazer isso, né? Então log de x que multiplica log de x, propriedade de potência, né, de mesma base, vai ficar log de x ao quadrado, e log de 2 que multiplica log de 4, como são valores diferentes, a gente só vai deixar indicado. Olha lá. Então eu fiz aí, né? X vezes x ao quadrado, log de x ao quadrado, e do outro lado duas vezes log de 2 que multiplica log de 4. O log de 2, né, a gente poderia fazer aquela parte que a gente fez, aplicar a propriedade da soma e tal, mas como as alternativas aí estão, né, de uma maneira assim diferente, então a gente vai transformar esse logaritmo aí de 4, vamos colocar 2 ao quadrado, que 2 ao quadrado é igual a 4, né? Então vai ficar dessa maneira assim, ó, log de 2 do outro lado, né? Só mexer do outro lado. Log de 2 que multiplica log de 2 ao quadrado é 4. Aí nós vamos aplicar aquela propriedade da potência, né, do logaritmo, que é o que? Né? A mesma coisa que você multiplicar elevar a potência, a mesma coisa que você multiplicar pelo expoente, que é o do peteleco, né? Então vou jogar ele para frente, para quê? A gente vai perceber que no final, quando a gente fazer a propriedade da potência, vai ficar log de 2 que multiplica log de 2, certo? Aí nós podemos aplicar a propriedade de potência de novo. Então vou elevar os 2 ao quadrado, porque desse lado também está ao quadrado, né? Então, log de 2 que multiplica log de 2 vai ficar log de 2 ao quadrado. Então, vai ficar duas vezes, né, o log de 2 ao quadrado. Como o lado antes da igualdade está elevado ao quadrado, a operação contrária do quadrado é a raiz, né? A raiz quadrada, né?
Então nós vamos fazer a raiz quadrada do outro lado. O que a gente percebe aqui? Fazendo a raiz quadrada, a gente só consegue eliminar esse quadrado aqui, e o 2 ele não tem raiz exata, né? Então a gente vai deixar indicado o 2 dentro da raiz, e o log de 2 vai sair da raiz, né? Como está elevado ao quadrado, a operação contrária, né, uma da outra, então cancela. Ou seja, vai ficar mais ou menos dessa maneira. Olha o nível desse exercício, hein? Então, o que acontece aqui? Como o objetivo é encontrar o log de x, aquele log de 2 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, então vou passar esse log de 2 dividindo, né? Então vai ficar mais ou menos assim, vai ficar log de x, que divide log de 2, é igual a raiz de 2. O que acontece aqui? Como a gente mudou de base agora a gente vai aplicar o inverso, né? Então a gente vai voltar para a base de 2, né? O que significa isso? Quando a gente tem a propriedade de mudança de base, né? A gente pega o logaritmo e divide ele por os dois logaritmos, né? Que compõem a base. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o contrário. Agora, nós vamos pegar essa divisão de logaritmo e voltar para a ideia de mudança de base, que a gente fez no começo do exercício, né? Então, vai ficar o que? Vai ficar log de x na base 2, né? Que isso aqui é a mudança de base, né? Que se fosse o contrário, né? Eu dividiria os dois, né? Como eles estão dividindo, eu voltei para o contrário, fiz ao contrário. Aí, agora sim, a gente consegue encontrar o valor do x, né? Que aí é só desmontar o logaritmo e eu vou deixar para vocês fazerem, né? Então, vai ficar esse elevado a esse igual ao x. Então, o objetivo é encontrar o valor do x. Sentiu o drama aí, camarada? O negócio é bravo, né? Então, esse daí é um exercício. Eu peguei alguns aí para a gente poder ver, né? Bom, então, termina esse daí. Marca a alternativa. Eu vou fazer agora o exercício 34, né? Ele não é do nível mais difícil que caiu aí na FUVEST, mas tá aí a figura a seguir mostra o gráfico da função logaritmo da base b, e ele pede para encontrar o valor de b. Então significa o que, né? Eu coloquei aqui mais ou menos só para a gente entender. Então é log a base b, tá vendo? Geralmente na forma estrutural, a forma que a gente fez lá no começo, no lugar desse b é um a, né? Mas como ele falou que a base é b, tá? Então eu coloquei a base b, e o x seria o logaritmando, né? Que a gente chama aí, igual a y, que é o que está no gráfico. Dessa maneira que eu coloquei, a gente percebe o quê? Que tem o valor do x para aquele ponto que ele marcou, e tem o valor do y. Então, nós vamos substituir para poder encontrar o valor do b, que é uma dessas alternativas que está abaixo do gráfico. Então, eu substituí aqui. Aqui eu achei melhor já colocar na forma de fração, né? Porque a gente percebe que o valor de x é 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1 dividido para 4, né? R$1 dividido para 4 é igual a 25 centavos para cada um. E o y, tá? Que é o ponto correspondente, que é o que está marcado aí no gráfico, é igual a menos 1. Então, fazendo isso, a gente vai substituir lá no logaritmo, vai sobrar só o b para a gente poder calcular. Então, a gente tem isso daqui, né? Então, vai ficar 1/4, tá? Que é a mesma coisa que 0,25, igual ao valor do y. Aí agora a gente vai desmontar esse log, né, aplicando a operação contrária, né, que o logaritmo é o contrário do exponencial. Então aí a gente vai transformar isso para o expoente. Para responder isso daí, que vai ficar b elevado a menos 1, não é isso? Vai ficar elevado a menos 1 igual a 1/4, desmontando o logaritmo. É importante lembrar essa propriedade do expoente negativo, né? Então, como que a gente resolve um expoente negativo, que é a mesma coisa que fazer a sua representação em forma de fração. Então, depois que você fazer b elevado a menos 1 igual a 1/4, você vai aplicar essa propriedade para poder descobrir qual é o valor do b, que é o que a gente tem que fazer aí para poder responder esse exercício, né? Esse não é tão difícil igual o outro. Termina aí, né? Aí agora eu peguei o exercício aqui, o 36, tá? 36 aí, pra gente poder fazer. E eu acho que só, hein? Que tem uns níveis aqui bem difíceis. Talvez eu coloque naquela lista preparatória, algum deles, eu não sei, vou pensar aí, a gente vê. Mas o exercício 36 da PUC do Paraná.
É só exercício cabuloso aqui, o cara caprichou, né? Então vamos lá. Se log de 3x mais 23 menos log de 2x menos 3 é igual a log de 4, encontrar x, aí está lá as alternativas para o valor do x, né? Então, o que a gente percebe aí? A gente percebe que esses dois logaritmos são os logaritmos decimal, né? Porque ele não tem base, então é a base 10, só para a gente poder lembrar. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a propriedade do quociente, só para lembrar, né? Relacionando com as propriedades da potência, que é a mesma coisa que a gente faz lá. Então, quando a gente tem a mesma base e nós estamos dividindo, a gente conserva a base, né? E subtrai os expoentes, certo? A gente faz dessa maneira, tá? O que acontece aí? Aí a gente tem a subtração de dois logaritmos que têm a mesma base, que é a base decimal, a base 10. Então, nós podemos escrever que isso é a mesma coisa que dividir. Lembrando só as duas propriedades aí, né? A multiplicação de dois logaritmos é a mesma coisa que eu fazer a soma, e a divisão de dois logaritmos é a mesma coisa que eu fazer a subtração. Aí nós vamos fazer o contrário, né? Como está subtraindo, nós podemos escrever desta maneira, né? A divisão de dois logaritmos. O que acontece aí? Como eu tenho todos os logaritmanos iguais, né? A gente pode tirar esses logs daí e trabalhar somente com as equações. Ou seja, o que está escrito aí? Né? Que log de 3x mais 23 dividido por log de 2x menos 3 é igual a log de 4. Então, a gente só vai trabalhar com a parte das equações que sobrou. Ou seja, nós vamos fazer 3x mais 23 dividido por 2x menos 3 igual a 4, né? Porque se a divisão dos dois está dando igual a 4, então significa que se a gente resolver, a gente consegue encontrar o valor desse x aí, certo? Bom, não é tão tranquilo de fazer, mas aí eu vou deixar para vocês continuarem daqui resolvendo a equação, que aí é a equação de primeiro grau. O que tem que fazer aqui, tá? Eu deixei só uma parte, aí vou ver se vocês conseguem seguir daqui. Aqui o que acontece? Esse 2x menos 3, ele está dividindo. O contrário de dividir é multiplicar. Então, esse 2x menos 3, você vai passar ele multiplicando. Então, vai ficar 4 que multiplica 2x menos 3. O 4, ele tem que multiplicar os dois, né? Então, vai ficar 4 vezes 2x. 4 vezes 2, quanto que dá, né? E 4 vezes menos 3. 4 vezes menos 3, quanto que dá. Aí o que acontece? Nesse caso aí você vai ter uma equação do primeiro grau, só que a letra está dos dois lados, ou seja, antes e depois da igualdade. Como que resolve esse tipo de equação? Você passa a letra para um lado e número para o outro, certo? É assim que você vai poder resolver, e aí vai encontrar o valor do x, que é uma das alternativas que tem aí, certo? Bom, coloquei só esses daí que eu achei bem pesado essa última parte aí. Aí agora o que nós vamos fazer, tá? Agora eu vou dar uma revisadinha aqui para vocês, ou aprofundar, né? Geralmente no fundamental tem bem superficial, principalmente os juros simples, tá? Mas eu vou dar uma lembrada nos dois tipos, tá? E dos termos da matemática financeira para a gente poder fazer a atividade 40, que tem uma ideia aí do log aplicado à matemática financeira, mais especificadamente ao tema juros compostos. Mas aí, como a gente já está fazendo aí, né? Então eu vou dar uma diagonal, né, nesses temas aí da matemática financeira para vocês poderem dar uma lembrada. Aí qualquer coisa a gente põe um exercício aí para poder dar uma lembradinha aí, né? Bom, então vamos lá. Então a matemática financeira, tá? Que é a parte da matemática que é aplicada a finanças, ela tem alguns termos dela própria, né? Então eu fiz mais ou menos uma revisão aqui para vocês poderem lembrar os nomes e o que significa. O primeiro é o capital, tá? Que é representado pela letra C. Como vivemos no mundo capitalista, né? Então o capital é a representação do dinheiro, tá? Então, hoje em dia, a gente tem a triste realidade que até as pessoas podem ser representadas por dinheiro, né? A gente analisa também não só as coisas, mas as pessoas por dinheiro. Já visto aí o episódio que aconteceu aí num restaurante chique famoso, né? Onde o cara dizia que ele tinha berço, né?
ele tinha berço porque ele foi educado na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, nós meros mortais, né, que fizemos escola pública, para esse tipo de gente nós somos sub-humanos, né? Então é mais ou menos essa ideia, né, no mundo do capitalismo. Não estou falando nem se é bom ou se é ruim, né? Mas no sistema que a gente veio aqui, até as pessoas podem ter o valor mensurável em unidade monetária, né? Você vale aquilo que você tem. Em cima disso daí, da matemática financeira, um dos principais conceitos é o que a gente conhece como juros. Então, o que é juros? Os juros, conforme eu pego um capital, né? E esse capital ele pode ser representado ou por dinheiro ou um produto, né? Um serviço, alguma coisa material mesmo. E conforme eu fico com isso, se eu tiver que devolver, tiver que fazer alguma coisa, restituir a um credor, né, a pessoa que financiou aquilo lá, então a gente chama de juros esse acréscimo que eu tenho, que eu tenho que pagar para alguma pessoa conforme eu fiquei com esse capital, tá? Que esse capital pode ser em dinheiro ou pode ser um bem, um carro, uma casa, um computador, um celular, alguma coisa assim, tá? Então, os juros ele está diretamente relacionado com o tempo, ou seja, quanto mais parcelas você fazer no financiamento, num empréstimo, alguma coisa, obviamente mais juros você vai pagar. Num sistema brasileiro, né, por exemplo, cartão de crédito, só para você ter uma ideia aí de como é selvagem o sistema capitalismo implantado no Brasil, tá? Porque tem algumas sociedades que os juros é um pouquinho melhor, né? Mas no Brasil é selvagem mesmo, chega a mais de 400% ao ano, né, o que é aplicado. Ou seja, se você tiver uma dívida de R$1.000, né, a tendência é que você pague 4 vezes mais do que você pegou por ano, né? É selvagem o negócio mesmo. Então, o que acontece, tá? Quando você pega um valor, você vai pegar esse valor, vai pagar esse valor mais os juros. Esse valor mais os juros é chamado de montante, representado pela letra M, que é o capital, mais essa taxa, mais esse acréscimo que é pago, que é chamado de juros, tá? Então, o montante seria isso, a palavra montante vem de origem de um monte de valores, de dinheiro ou de alguma coisa que pode ser representada em unidade monetária. Todo os juros ele tem a porcentagem, né, que é representada. E aí é que a gente chama de taxa de juros, que é representado pela letra I. Provavelmente é por causa que antigamente se chamava índice de taxa de juros. Esse I foi mantido aí para as fórmulas matemáticas, né? São duas que são mais aplicadas, né, que é ao mês, tá, que é abreviado por AM, e ao ano, abreviado por AA. Então essa taxa de juros ela tem um período que é cobrado e aí depende do sistema, depende da situação que ela foi aplicada, né? Como a gente falou que o juros está relacionado com o tempo, nós também temos as unidades de tempo, tá? Que elas podem ser aplicadas. Durante tanto tempo foi aplicado esse juro, a gente tem que analisar, né? Então esse basicamente é os temas e os termos da matemática financeira, porque nos problemas já tem que ter pelo menos uma noção básica do que é isso aí. Eu tentei fazer essa revisão básica aí para vocês, para a gente poder entender a situação aí dos sistemas que são utilizados, tá? Então eu resolvi fazer o seguinte, resolvi comparar os dois sistemas, o sistema de juros simples, que não é aplicado mais, né, a não ser uma situação de camaradagem, ou por exemplo um empréstimo de um filho para pai, de amigo e tal, e vai ser cobrado os juros que é conhecido como juros simples, né, e esses juros a gente vai fazer a comparação dos dois tipos de sistema e ver qual é a diferença entre eles. Os problemas geralmente tem que estar especificados qual é o sistema de juros, se é o sistema de juros simples ou o sistema de juros compostos. O sistema de juros simples, né, eu coloquei o mesmo exemplo, só que vai mudar o tipo de sistema que vai ser capitalizado esses juros. Então, um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 10% AM ao mês a juros simples renderá quanto ao fim de 3 meses. Então, esse juro vai ser aplicado 10% ao mês, tá? Então, a cada mês vai ter um acréscimo de 10%. Como que funciona o sistema de juros simples, tá? Geralmente ele é mais fácil de fazer, né? Então, no primeiro mês,
lembrando a porcentagem, né? Eu pego o valor, multiplico pela porcentagem, divido por 100, né? Que a gente já fez isso aí no começo do ano. Então, eu vou simplificar aqui para ficar mais fácil, né? Então, vai ficar 10 vezes 10, que é igual a 100. Significa o quê? Que 10% de 1.000 é igual a 100 reais. Então, a cada mês vai ter um acréscimo de 100 reais. Isso no sistema de juros simples, né? Então, no primeiro mês, ao fim do primeiro mês, que os juros tem a ver com o tempo, né? Então, ao fim do primeiro mês, ele pagará R$1.100, depois no segundo mês, mais R$100, né? Então, vai ser 1.100 mais 100 é igual a 1.200, e no terceiro mês, 1.200 mais 100 vai ser R$1.300, ou seja, ao fim do terceiro mês ele pagará R$300 de juros, que isso aí é que a gente chama de montante, que é o capital que ele pegou de R$1.000, mais esses juros, que é o que vai ser pago lá, tá? Aí nós vamos tentar estruturar isso aqui em fórmulas matemáticas, né? Então, o que a gente percebe aqui, né? Primeiro, nós calculamos os juros. Vou tentar montar para estruturar para vocês aí, né? Então, a gente pega o valor e divide por 100, porque é uma porcentagem. A taxa de juros, ela é uma porcentagem que a gente representa pela letra I, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou cancelar, né? Então, vai ficar 10 vezes 10 dá 100, vezes 3, que é o tempo que esses juros foi aplicado, né? Então, vai dar R$300 de juros. Para calcular o montante, a gente pega o capital mais esses R$300 é igual a R$1.300, certo? Então, desta maneira que é calculado os juros simples. O que a gente pode fazer? A gente pode estruturar isso aqui em uma fórmula, né? O C representa o capital, ou seja, no caso, R$1.000. O 10 ali é a taxa de juros, que é 10% ao mês, dividindo por 100, que é porcentagem, né? Vezes esse tempo, o tempo que foi aplicado. Por exemplo, se ali fosse o mesmo sistema e fosse durante 6 meses, no lugar daquele 3 entraria o 6, né? Aí isso vai dar o cálculo dos juros. Para dar o montante, que seria o quanto que a pessoa vai pagar, que é o valor que ela pegou mais esses juros, a gente faz o resultado do capital mais os juros. Essas são as fórmulas do juros simples, tá? Ele é um pouquinho mais fácil para fazer, né? Agora, o sistema de juros que é chamado de juros compostos, que é o que vai pedir, ok? Pode ser que caia alguma coisa na prova da AAP e alguns exercícios também aí por aí, de vestibular e do Enem, geralmente cai juros compostos, que é o sistema de juros que tem, que é usado no sistema financeiro em geral por aí, né? O motivo bem simples, porque ele dá mais lucro. Tá? Então, ó, um capital de R$1.000 foi aplicado a 10% ao sistema de juros simples, juros compostos, agora, e renderá ao fim de 3 meses quanto, né? Então, vamos ver aqui. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, aqui não vai mudar nada, né? Então, vai ficar 10 vezes 10, vai ser 100. Então, ao fim do primeiro mês, ele vai pagar R$1.100. Agora, como que funciona? Os juros compostos, a grande sacada assim, né, que eles fizeram, que é o quê? Se eu aplicar essa taxa, em vez do valor inicial, do capital inicial, que é o R$1.000, e pegar essa taxa e aplicar sempre ao mês anterior, isso vai render uma diferença a mais, que é o que é chamado juros sobre juros, que é antigamente era chamado assim, né? E agora a gente chama de juros compostos, né? Que é 2 tipos de juros. Você aplica em cima do capital inicial e mais os juros ao mês. Então, em vez de usar o R$1.000, que foi usado no juros simples, nós vamos usar o valor do mês anterior. Quem que é o mês anterior? O 1.100, né? Então, isso aqui já vai render um pouco a mais do que comparando com os outros valores. A gente vai comparar aí, né? Então, vou cancelar esses 2 zeros, vai ficar 11 vezes 10, vai dar 110. Já deu uma diferença de R$10, né? No juros, né? Tá? Que é só para a gente poder ver a diferença. Aí eu pego o valor, né? Que é 1.100 mais 110. Você vai perceber que no primeiro sistema deu 1.200, aqui deu R$10 a mais, porque foi aplicada a taxa sobre o mês anterior. Aí o que acontece agora? O terceiro mês não vai ser mais R$100, que nem foi no outro. Vai ser aplicado 10% em relação ao mês anterior. Então vai ficar o quê? Vai ficar
210 vezes 10 dividido por 100. Aqui eu vou cancelar 2 zeros, só que tem que cancelar um de cada, né? Lá, tá vendo? A gente pode fazer esse tipo de simplificação também. Então vai ficar 121 vezes 1 dividido por 1, né? Vai dar o próprio 121, né? Que é 10% de 1.210. Aí eu vou pegar o valor, que era do segundo mês, e somar, né? Então a gente vai perceber que comparando 3 meses, já deu uma diferença de R$31 a mais, né? Então, os juros, ele foi a grande sacada, né, que foi feita aí, perceber essa ideia, que se você aplicar a taxa sobre o mês anterior e não sobre o capital inicial, a tendência dos juros é aumentar, né? A gente viu aí para 3 meses, lógico que se for fazer a comparação para outros sistemas, né, você vai perceber que quanto maior o mês, comparando os dois sistemas, quanto maior o parcelamento e financiamento que for feito, mais distante vai ficando a diferença desses juros aí, né? Aí pensando só, por exemplo, casas hoje, carro, por exemplo, você pode financiar em 8 anos, 96 parcelas, né? Tenta ver a diferença casa, né? Sei lá, de repente 10 anos, 120 parcelas, vê o quanto que vai dar aí, né? Então é uma diferença enorme, né? E o capital financeiro aí, né? O sistema financeiro está deitando e rolando, nadando de braçada nesses juros aí, né? Então aqui o ideal é fazer desta maneira aqui que eu fiz, né? Se você for fazer sem a calculadora, o ideal é pegar mês a mês e ir analisando e calculando os juros, tá? Agora, se for fazer sem a calculadora, então eu vou mostrar aqui como é que a gente faz e aí a gente tenta estruturar, assim como a gente fez no sistema de juros simples, né? Estruturar uma fórmula, um padrão matemático para calcular isso aqui. Então é assim, ó, né? O que acontece? A taxa de juros, vou pegar a taxa e dividir por 100, né? Para poder transformar isso aí num número decimal. Nessa fórmula que a gente vai desenvolver, na fórmula de juros compostos, geralmente a taxa será usada decimal, né? A gente vai pegar o valor e dividir por 100 para transformar na maneira decimal. Por que por 100? Porque é uma porcentagem, né? A taxa de juros sempre é a porcentagem. O que acontece? Para a gente calcular 10%, a gente vai pegar o valor mais a taxa de juros, ou seja, o valor total 100% mais 10% vai dar 110. Por isso que eu usei 110 ali no valor, certo? Para a gente poder fazer. Só para trocar em miúdo. Se fosse 1,4 essa taxa de juros, seria o quê? Seria 1, que representa o 100%, mais 0,4, que é 40%. Ou seja, seria um acréscimo de 40%. Né? A gente vai ver o quanto que esse valor passou de 1. Se fosse 1,2, 20%, 1,25, 25% e assim vai. Tá? Bom, aí eu vou fazer com o auxílio da calculadora, tá? Porque a ideia aqui, se você for fazer sem a calculadora, o ideal é fazer do jeito anterior que eu mostrei, né? Mas aí eu montei aqui, ó, eu peguei o 1.000, né? Vezes 1,1, que é o quê? Que é a representação de 110%. Então, multiplicando isso daí, vai dar 1.100, né? Que foi o primeiro valor que deu lá no sistema anterior, né? Agora eu vou fazer o que? Vou calcular para o segundo mês. Então, o segundo mês eu vou aplicar 1,1 mais, de novo, 1,1. Estou fazendo vezes porque é o jeito que faz a porcentagem, não é? Então, a gente vai ter que fazer 2 vezes, porque são 2 meses. Então, eu vou fazer 1,1 e 1,1 de novo, tá vendo? E eu já deixei indicado desse jeito para a gente perceber que 1,1 vezes 1,1 é a mesma coisa que fazer 1,1 elevado a 2, né? Por quê? 2 meses, tá? Aí eu fiz lá embaixo multiplicando 2 vezes, deu 1.210, que é o que a gente chegou no segundo mês. E para o terceiro mês eu vou pegar o 1.000 de novo e agora esse juros vai ser aplicado 3 vezes, que a gente fala, isso aí é a porcentagem da porcentagem, né? Então foi aplicado 10%, 10%, 10% de novo, né? Como aquele 1,1 aparece 3 vezes, é a mesma coisa que fazer 1,1 elevado a 3 também, que é o que a gente vai fazer no final para estruturar a forma. Aí fazendo isso daí, você pode fazer na calculadora também para conferir, né, para ver se está certinho mesmo. E aí deu o valor do terceiro mês. O que a gente percebe, né? Que a gente pode simplificar esse cálculo fazendo elevado à terceira potência, né? Então 1,1 seria o acréscimo de 10%,
aquele 3 é o tempo que os juros foi aplicado. Por exemplo, se fosse 12 meses, eu nessa mesma estrutura, né, R$1.000, 10% ao mês e durante 12 meses, eu fazia 1,1 elevado a 12, tá vendo? Percebe que dá a mesma coisa lá que a gente fez. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar estruturar a fórmula, né? A gente percebe que esse 1, que é a representação de 100%, ele sempre vai aparecer, não é? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar reformular isso aqui para poder fazer usando, logicamente, o auxílio da calculadora, tá? Então, eu vou pegar essa taxa de 10% e dividir por 100. Por que eu estou fazendo 10%? Foi o valor que ele deu lá no sistema, né? Dividido por 100, que é para transformar para fórmula decimal, tá? Obviamente, pode fazer na calculadora, mas aqui fica 1 dividido para 10, tem R$1 dividido para 10, dá 10 centavos para cada. 0,10 é a mesma coisa que 0,1, porque o 0 à direita não faz diferença no número, né? Por exemplo, se fosse 20%, seria 0,2, 30%, 0,3 e assim, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós fizemos a soma, primeiro, desse valor mais o 1, né? Esse 1 em forma decimal representa 100%. Ou seja, ficaria mais ou menos assim, tá vendo? Então, o 1.000, que é o capital, abre parênteses, né? Porque a gente tem que fazer a taxa decimal aí, né? Então, ficaria 1, que esse é a representação de 100%, e esse valor mais, porque a gente vai ver o quanto que esse valor passou de 100%. Por que a gente vai ver quanto passou 100%? Se juros, aí juros vai calcular o acréscimo, então eu tenho que somar essa taxa. Por que eu estou fazendo a soma, né? Se a gente perceber ali, 1,1, o que é 1,1? É 1 mais 0,1, certo? Se fosse, só para ver, se fosse 15%, seria 1 mais 0,15. E assim sucessivamente, tá? Elevado a 3, porque são 3 meses, né? Aí tá lá e tá na calculadora como que faria. Se você digitar do jeito que está aí, você vai chegar na resposta. Logicamente que você precisa ver como funciona a sua calculadora, como que faz para digitar potência, esse tipo de coisa, né? O acento circunflexo, tá? Na calculadora, a maioria, principalmente quem tem celular modelo Android, né? E quem tem um Windows Phone ou outro tipo de calculadora, geralmente é a tecla YX ou XY. Aí tem que ver como funciona no seu celular, tá? Então eu coloquei aí só para a gente poder ver. Aí o que a gente vai fazer? Aí, a partir daí a gente consegue estruturar uma fórmula. Esse C, o C representa o capital, vai ficar no lugar do 1.000. Esse 1, que é toda a taxa de juros, tem um acréscimo acima de 100%, então vai ter 1 mais essa taxa, igual no outro a gente vai usar o I. E aquele elevado seria o tempo que os juros foram aplicados. Por exemplo, se aí fosse 20 meses, no lugar daquele 20 teria o 20, né? Então, a fórmula dos juros compostos seria essa. O M representa o montante, que é o capital mais os juros. O C, o capital, no caso aí seria R$1.000. O 1, que toda a taxa de juros ela tem o aumento sobre, além desse 100%. Então, 100 dividido por 100 é 1. Então, essa representação decimal da taxa de juros de 100%, mais o I, que é aquela taxa ali que vai variar, no caso foi 10%, se fosse 30 seria 0,3 ou 0,30 e assim sucessivamente, e o tempo, né? O elevado ao tempo, tá? Que é representado pela letra T. Essas são as duas fórmulas aí, tá? Bom, por que eu fiz esse resumo aí? Porque na atividade 40 ele vai aplicar justamente esta ideia da matemática financeira para o cálculo do logaritmo. Lembrando que o logaritmo é uma forma exponencial, ele é usado para calcular também o valor da letra que está no expoente, tá? Então, geralmente a gente pode utilizar as propriedades do log para isso também, tá? Então, eu vou ler aqui, a gente faz as anotações e vamos ver aqui. Isso aqui é um clássico dos vestibulares, tá? E geralmente cai desta maneira. Eu coloquei a fórmula, porque aqui a fórmula já está pronta, mas só para saber de onde que veio, qual é o processo de construção e tal, né? Mas geralmente, pelo que eu vi da AP dos anos anteriores, se cair também desse jeito, né? Também tem que ver que é prova nova, ele já dá a fórmula, não precisa se preocupar com a fórmula, tá? Então, olha lá, um capital C0, tá? É o inicial, certo?
é aplicada uma taxa de juros compostos, ele já especificou o sistema, né, de 12% ao ano. Esse 12 nós vamos transformar para decimal, né? 12 dividido por 100, ora, se 100 dividido por 10 dividido por 100 deu 0,10, 12 dividido por 100 vai dar o quê? 0,12. É os que nós vamos usar no lugar do i. Tá? Nesse regime, os juros gerados a cada período são incorporados a um capital para o cálculo dos juros do período seguinte. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? No caso dos juros compostos, ele é aplicado sempre em relação ao mês anterior. Tá? Beleza. Aí, sabendo que o capital tem a função do tempo e é dado por essa fórmula daqui, o que ele mudou ali? Ele colocou o C, né? Antes e o C0, o capital inicial, mas você percebe que a estrutura é a mesma, ele só ajeitou para a situação do problema aí que ele está realizando, né? Então, ele fala que o C0 é o capital inicial e o I, a taxa de juros, que no caso é 12%, nós vamos usar 0,12. Levando em conta que os juros são incorporados apenas ao fim do ano, ao fim de cada ano, o capital dobrará o seu valor em, aí tá lá as situações, tem os logs, né? Eu coloquei um log a mais aí, porque do jeito que estava a estrutura ia dar um pouquinho mais de trabalho para fazer, então faltou o log de 1,12, que é aproximadamente 0,4, que geralmente nos exercícios, pelo tipo de vestibular, eles dão os logaritmos todos para poder fazer, porque do jeito que tá, que se fosse usar esse log de 7 aí, que ele tá, ia dar mais trabalho que a gente teria que aplicar outras propriedades, tá? Então eu coloquei aqui para facilitar a nossa vida, né? E aí a gente vai aplicar o cálculo. No caso do log de 2, eu vou usar só duas casas decimais, porque aqui eu já coloquei duas casas, lá colocar duas casas também, que aí fica mais fácil de fazer, tá? Vai dar um valor aproximado, hein? Então é um valor aproximado aí que a gente está fazendo alguns arredondamentos, né? Então, jogando lá na fórmula que ele deu, ele fala que aquele C tem que ser o dobro. O dobro é 2 vezes mais. Então, ou seja, vai ser 2 vezes o capital inicial. Então, eu já montei ali no lugar daquele C, 2 vezes C0. O que a gente percebe aí? A gente tem que calcular o tempo que está lá no expoente, né? Então, lembrando que o logaritmo e a função exponencial são inversas, né? Poderia fazer pela estrutura das equações exponenciais, mas aí não vai dar base que a gente consiga transformar, por isso que a gente vai ter que fazer pelo logaritmo. Mas vamos lá, primeiro nós vamos fazer o que? Esse C0, que é o capital inicial, ele está multiplicando, ao contrário de multiplicar e dividir, não é? E dentro do parênteses eu vou fazer a soma também daquele 1 mais 0,12, né? Então, fiz lá a soma de 1 mais 0,12, R$1 mais 12 centavos dá 1,12 elevado a t, certo? E aí eu só copiei, vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses para ficar mais fácil. Esse C0 ele está multiplicando, quando de multiplicar, dividir, certo? Então esse C0 vou dividir por 2C0. O que acontece aqui? Esse C0 com esse C0 eu vou cancelar, porque eles são iguais, né? Então vai sobrar quem? Vai sobrar só o 2, certo? Essa é uma estrutura que geralmente acontece. Então vai ficar o quê? 2 é igual a 1,12 elevado a t. Então assim, se fosse 4, fosse 8, a gente conseguiria calcular aplicando as ideias que nós estudamos no começo do bimestre, das propriedades de potência e tal, que é o modelo da estrutura exponencial de fazer. Desse jeito aí não dá, porque a gente não consegue achar um número inteiro que consiga fazer ali para poder resolver. Então a gente tem que aplicar as ideias do logaritmo. Então a gente vai fazer logaritmo dos dois lados, tá? O que acontece aí? A gente vai fazer o logaritmo dos dois lados e aí a gente vai usar as propriedades. Qual a primeira propriedade que a gente vai usar? A propriedade da potência do logaritmo, no segundo logaritmo, que é o que está depois da igualdade, tá vendo? Não está elevado a t, então aquele t ele vai passar multiplicando, vai ficar t, vamos copiar, né? Log de 2 é igual a t, que multiplica o log de 1,12, tá? Que é a propriedade da potência, a mesma coisa que multiplicar, que a gente viu aí algumas aulas anteriores, inclusive nessa aula de hoje. Depois o que vai fazer? Vai fazer a substituição do log de 2, pode colocar 0,30, e do log de 1,12, que é 0,4.
né? Como o t está multiplicando esse logaritmo, né? O que você vai fazer? Esse 0,4 vai passar dividindo, aí você vai achar o valor. Repara que depois que você fazer o cálculo aí, que vai estar a mesma quantidade de casas decimais, né? Então não precisa se preocupar com a vírgula, ou seja, vai ficar 30 dividido por 4, você vai achar a resposta aproximada, porque foi feito alguns arredondamentos, tá? Então termina aí, precisa dar uma olhada, né, direitinho nas propriedades para poder fazer, né? E aí, aí a gente finaliza o caderno São Paulo Faz Escola, mais uma atividade aí finalizada. Aí depois que terminar tudo isso aqui, nós vamos fazer uma lista com os exercícios do Enem, aí vou ver aí da PES e tal, né? Da ETEC não tem funções exponenciais, pelo menos não vi nenhuma até 2019, né? E aí a gente vê a estrutura aí de como que a gente vai fazer para poder dar bagagem para vocês poderem resolver os exercícios da AAP. Então é isso, tá? Resolvam, já mandam aí, não deixa acumular. E é isso. Até!